Olá, eu sou a professora Heloísa e nós vamos falar de literatura. Hoje discutiremos a narrativa e seus elementos. A narrativa é o tipo de texto que trabalha sempre com as questões da modificação das ações dos personagens. A partir do momento em que eu tenho mudança de estado, o personagem estava de uma maneira, ocorreu a ação e ele passa a estar em outra maneira, eu tenho uma narrativa. A narrativa, ela é inerente ao ser humano, é uma das primeiras formas de comunicação e ela serve tanto para você comunicar-se em elementos cotidianos, banais, até para a criação de mitos e mitologias que levam toda aí a nossa história ao longo da humanidade. Os elementos necessários para uma narração são vários e hoje nós discutiremos alguns. O primeiro elemento e o mais importante é o narrador. O narrador é o mediador entre o leitor e o texto. Não pode se confundir o narrador e o autor. O autor é a pessoa física do mundo real, humano. O narrador é aquela voz literária que conta a história para o leitor. É essa voz que vai fazer toda a diferença na história que você vai ler. O narrador, ele é o foco da narração, ou seja, o ponto de vista pelo qual essa história está sendo contada. Tudo isso vai fazer a diferença. Quando você olha para uma história de dentro dela, você está envolvido, tem emoções, sofre, se envolve com todos os sentimentos e ações que estão acontecendo ali. E quando você olha de fora dessa história, o ponto de vista e a perspectiva pela qual você vai contar essa história é diferente. E é dessa diferença que nós vamos falar agora. Os tipos de narrador. Nós dividimos esses narradores em dois tipos e depois eles vão se subdividir. O primeiro tipo é o narrador em primeira pessoa, que é esse que está envolvido na história. De alguma maneira ele participa dessas ações e essas ações vão sendo desencadeadas ou por ele, quando ele for o narrador protagonista, ou por outros personagens, quando ele for um narrador personagem. Como assim narrador protagonista e narrador personagem? O protagonista é o elemento principal da narrativa. É aquele que vai desenvolver as ações principais que desencadeiam todas as outras ações da história. Eu tenho dentro de uma trama vários personagens principais. O protagonista e sua coadjuvante, que pode ser geralmente uma mocinha, quando eu tenho um caso de um romance romântico. E eu tenho também um outro tipo de narrador protagonista, de personagem protagonista, que é o antagonista. Ele é principal, assim como o protagonista, só que ele vai ser antagônico, ou seja, ele vai ser oposto ao que o protagonista propõe ali na trama. Então, ele vai ser aquele que vai contrário às ações do protagonista. Quando eu sou um narrador protagonista ou personagem e estou envolvido na trama, o meu ponto de vista é um ponto de vista parcial. Portanto, essa história não vai ser contada de uma maneira real. Você não vai ter todo o acesso aos fatos que ocorrem ali dentro. E isso vai modificar a tua percepção da trama. É o que nós podemos ver no caso do Dom Casmurro de Machado de Assis. No Dom Casmurro, nós temos como narrador o Bentinho, que é o personagem principal da trama e ao longo da história se tornará o Dom Casmurro. A grande questão do livro não está na sua história, no triângulo amoroso, na Capitu, no Bentinho, em qualquer que sejam os personagens. A grande questão da história está no ponto de vista, ou seja, no foco narrativo. Como é o Bentinho que conta essa história, ele enxerga as coisas ao seu modo e nos passa ao seu modo também. Portanto, nós nunca saberemos se Bentinho observava a Capitu com o seu olhar ciumento ou se Capitu traiu mesmo o Bentinho. Nós podemos ver aí nesse trecho a descrição que o Bentinho faz da Capitu. Observem. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela afeição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca.
Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Bom, além dos narradores protagonistas e personagem, nós temos o segundo tipo dos narradores, que são o narrador onisciente em terceira pessoa. Esse é um narrador neutro que se posiciona de fora e pode observar tanto as ações que estão ocorrendo, quanto os sentimentos, os pensamentos e tudo que envolve a trama. A maior parte das tramas que nós vemos são contadas por essa perspectiva, por ser mais fácil de abordar todos os fatos que acontecem aí. Além do narrador, nós temos outros elementos que envolvem uma narrativa. Um deles é o cenário. A criação do cenário é importante porque, por vezes, ele conta para nós parte daquela história. Onde o cenário se desenvolve vai ser importante para aquilo que acontece na história. Temos também os tipos de discurso, que são as vozes que aparecem dentro da narrativa. Nós vamos ter o discurso direto, o indireto e o indireto livre. O direto é quando o personagem toma a voz do narrador e se coloca com a sua própria voz. O indireto é quando o narrador faz a vez da voz do personagem e introduz, através de verbos elocucionais, aquilo que o personagem iria dizer. E o discurso indireto livre é aquele no qual coloca-se o fluxo de consciência da personagem, misturando-se as vozes de narrador e personagem e fazendo com que pareça que eles estão fluidamente vinculados. Para finalizar, falaremos dos personagens. Os personagens, como eu já marquei aqui para vocês, podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Além disso, a constituição deles pode ser através do personagem plano ou do personagem redondo, que é o personagem profundo. O plano é o personagem tipificado, aquele que não tem aprofundamento e vai representar uma camada da sociedade. O personagem profundo é aquele que representa toda a manipulação do ser humano, aquele que tem o bem e o mal dentro de si e luta dentro da história para se vincular a um desses lados. Por hoje é só, ficamos com isso. Muito obrigada.